Abram aí, por favor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A gente vai ler o texto que vai do verso 26 até o verso número 40. Eu leio, os irmãos vão nos acompanhando na leitura. Atos 8, versículo 26 até o versículo de número 40. Atos 8, 26 até o versículo número 40. Veja aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Até o versículo 40. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, na noite de hoje a gente vai ter um estudo bíblico que tem como tema o despertar da graça. Tem como tema o despertar da graça. De acordo com o que nós temos lá no livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 9, abro aspas para o profeta Jonas. Ele assim cantou, ele assim louvou em relação ao Senhor: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei paguei. Conclui o profeta: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Conforme nós sabemos, essas foram as últimas palavras faladas, entoadas, cantadas por Jonas quando ele estava no ventre do grande peixe. E conforme nós temos, sobretudo na parte final do versículo 9, através da frase ao Senhor pertence a salvação, aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, nós temos uma grande verdade. Na verdade, uma verdade que se destaca
quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós nos aprofundamos na instrução bíblica, na instrução da palavra de Deus. E que verdade é? Uma verdade simples e direta. Deus, Ele é soberano em todo e qualquer processo de salvação. Deus, Ele é soberano em todo o processo de salvação. Com isso, nós estamos falando, com isso nós estamos defendendo que Deus, Ele é responsável não só pelo fim em si da salvação, quando Ele regenera a pessoa, mas também Deus, Ele é responsável pelos meios através dos quais essa salvação ela vai se dar, essa salvação ela vai se consumar. Daí a verdade que nós temos aqui em Jonas capítulo 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. Então, nessa noite de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que nós parássemos, eu queria que nós considerássemos um pouco dessa verdade, a soberania de Deus na salvação, não só através dos meios que se dá a salvação, mas na salvação propriamente dita. E que se nós formos olhar nesse texto aqui de Atos capítulo 8, versículo 26 até o versículo 40, é justamente isso que acontece, é justamente isso que ocorre. Deus, Ele levanta Filipe para que ele pudesse pregar o evangelho ao eunuco, e juntamente com isso, com a utilização de Filipe como instrumento de pregação, Deus, Ele trabalha no coração do eunuco para que assim ele pudesse experimentar a salvação. Então isso confirma o que nós acabamos de dizer, que Deus, Ele é soberano no processo da salvação, que Ele age não só na salvação em si, mas que Ele age nos meios através dos quais se dá a salvação. Então vamos ver, pelo menos de maneira bem resumida nessa parte introdutória, e depois a gente vai destrinchar de maneira mais detalhada. Olhem só, em Atos capítulo 8, versículo 26, a gente vê o meio, a gente vê um instrumento que Deus usa para que Ele pudesse operacionalizar a salvação. E que instrumento é? Filipe, através da sua pregação. Verso 26, diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse ache deserto. Ele se levantou e foi. Um instrumento humano, um meio através do qual se deu a salvação. Mas não só isso, quando você vai ver o versículo 37, você vai observar a salvação propriamente dita sendo consumada na vida daquele eunuco através do trabalho, através do evangelismo de Filipe. Olha só, Atos capítulo 8, versículo de número 37, diz o seguinte: Filipe respondeu, no caso ao eunuco: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Salvação e salvação consumada. Então, reitero, meus irmãos, repito, minhas irmãs, Deus, Ele é e é soberano na salvação. Ele detém os meios através dos quais a salvação se dá, e Ele age para que esta salvação ela venha a ser experimentada pelo pecador. É esse exemplo que nós temos diante de nós, esse exemplo que nós temos aqui no texto sagrado. E é interessante porque quando a gente analisa todo esse processo, não só dos meios através dos quais Deus salva, mas a própria consumação da salvação, você explica tudo isso a quê? A graça de Deus, o seu favor imerecido. Na semana passada, a gente estudou aquilo que a gente aprende através do sofrimento por causa da graça de Deus, ou seja, a experiência da graça na vida do salvo. Hoje não, eu queria que nós estudássemos sobre a graça, mas não na vida do salvo, mas sim na vida de uma pessoa que Deus estava salvando. Então, tanto num caso como no outro, o que é que a gente vê? A operação do favor imerecido de Deus, seja na vida dos crentes, fazendo com que eles possam extrair lições em meio aos sofrimentos, e na vida dos descrentes, para que eles possam experimentar a salvação, como hoje nós experimentamos. Então, como é esse processo? Como é que isso se dá? A gente vai ver a partir desse texto, a partir dessa palavra que nós temos diante de nós. Então, basicamente, meus irmãos, basicamente, minhas irmãs,
a gente vai dividir o nosso estudo em duas partes. Não sei se vai dar tempo de nós vermos tudo na noite de hoje, mas se não der, pelo menos a gente vai começar, pelo menos a gente vai iniciar. Então, em primeiro lugar, a primeira parte do nosso estudo, eu queria que nós considerássemos os meios que Deus usa na salvação. Os meios que Deus usa na salvação. E aqui, tomando como referência, e aqui, tomando como exemplo, Filipe e o chamado para pregar. Eis aqui o meio. Eis aqui a forma mediante a qual Deus trabalhou na vida de um pecador. Chamou um dos seus servos, no caso aqui chamado Filipe, para que ele fizesse o quê? Para que ele pregasse, para que ele anunciasse, para que ele proclamasse a palavra de Deus. De maneira resumida, é essa a verdade que a gente vê aqui no versículo de número 26. Deus, através do seu anjo, chama Filipe. Deus, através do seu anjo, designa Filipe para quê? Para que Filipe fosse anunciar o evangelho. Para quê? Para que Filipe fosse anunciar a palavra de Deus, apontando para Cristo como Salvador. Então, em primeiro lugar, vamos conhecer quem foi esse Filipe, porque talvez a gente olhe esse nome aqui em Atos capítulo 8 e a gente pense que esse Filipe foi um dos discípulos de Cristo, um daqueles que estiveram andando com Cristo ao longo do seu ministério aqui na terra, mas não foi. É claro que na lista dos 12 discípulos nós temos um Filipe, mas não é esse Filipe que nós temos aqui. O Filipe que nós temos aqui é um daqueles que foi escolhido como diácono para poder auxiliar a igreja de Deus logo no seu início, logo no seu nascedouro. Vejam aí, meus irmãos, livro de Atos, capítulo 6, versículo 5, para você descobrir aqui quem era esse Filipe. Não era o Filipe apóstolo, não era o Filipe discípulo, que você vai ver lá em Mateus capítulo 10, não. O Filipe aqui é o Filipe diácono, que foi escolhido pela igreja, dentro dessa primeira leva de diáconos, para trabalhar junto aos cristãos em Jerusalém. Atos capítulo 6, versículo 5. Atos capítulo 6, versículo 5. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor, para a gente identificar esse Filipe, que foi o meio de Deus na salvação daquele eunuco. Olha só: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Veja, Filipe, que é esse Filipe ao qual nós estamos nos referindo. E aí ele vai seguir: Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, quem é esse Filipe? Esse Filipe, ele era um dos diáconos da igreja em Jerusalém. É interessante que, nesse caso, ele tinha não só o ofício de diácono, mas também ele tinha o dom de evangelista. A gente está estudando sobre os dons espirituais no domingo na escola dominical. Domingo que vem a gente vai estudar um pouco mais acerca dos dons, especificamente falando do dom de evangelista. E este Filipe, ele era sim um evangelista, não só diácono no sentido de servir às mesas, não só diácono no sentido de atender aos carentes que faziam parte da igreja em Jerusalém, mas além do ofício diaconal, além dele ser diácono, ele era um evangelista. E a gente vê justamente o seu exercício de evangelista sendo de fato exercido, sendo de fato desenvolvido por Filipe. Abram aí, por favor, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Aqui em Atos capítulo 8, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar a grande perseguição que recaiu sobre a igreja em Jerusalém logo após o martírio de Estevão, onde Saulo, que depois seria Paulo, estava ali consentindo na sua morte. Então, quando houve o primeiro martírio cristão, no caso, quando houve o martírio de Estevão, então houve uma perseguição, se desencadeou uma perseguição ali na igreja da cidade de Jerusalém. É interessante porque quando você vai ler o livro de Atos, você vai observar justamente isso. Capítulo 3, se convertem milhares de pessoas. Capítulo 5, outros milhares de pessoas. A igreja estava crescendo, e aí os discípulos haviam esquecido
da ordem que Cristo havia dado, que eles não deveriam se restringir à cidade de Jerusalém, mas eles deveriam ir pela Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas é o que foi que aconteceu: muitas conversões, eles ficaram acomodados. Deus levantou uma perseguição dentro da cidade de Jerusalém, para que, na medida em que os cristãos fossem dispersos, eles fossem anunciando o Evangelho. E uma dessas pessoas que se encarregou desse trabalho foi justamente Filipe, o diácono Filipe, o diácono e o evangelista Filipe. Então veja, Atos capítulo 8, olha só o que nós temos no versículo 1, parte B do versículo 1, logo após a morte de Estevão. Diz o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. É interessante que foram as regiões que Cristo havia designado que eles deveriam pregar: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a palavra começou a se cumprir aqui. Por quê? Por causa da perseguição. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então aqui Paulo ele assume, não é, a sua função de grande perseguidor e grande perseguidor da igreja. Mas olha o que acontece aqui no versículo 4. Olha o que acontece aqui no versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Veja, meus irmãos, que a perseguição tem um efeito positivo. Tem um efeito negativo no sentido de expulsar alguns dos irmãos de Jerusalém, mas por outro lado tem um efeito positivo, porque na medida que os irmãos saíam de Jerusalém, eles não saíam calados, eles saíam evangelizando. E agora a gente vai ver Filipe sendo um desses, fazendo justamente esse trabalho. Que trabalho? O trabalho de evangelista. Olha só, versículo número 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, fazia o quê? Anunciava-lhes a Cristo. Então, na medida em que ele ia, chegou na cidade de Samaria, foi o que ele fez? Anunciou, pregou. Ele tinha esse dom. Que dom? De evangelista. Ele tinha essa capacitação. Que capacitação? De anunciar as boas novas de salvação. Chega em Samaria, que era um povo que de certa forma os judeus desdenhavam, e o que é que ele faz? Prega o evangelho. Mas é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que a estada de Filipe nas terras de Samaria ou em Samaria, ela não foi infrutífera, não, muito pelo contrário. Na verdade, Deus, ele usou Filipe sobremaneira, que a partir do trabalho que ele ali estava desempenhando, um trabalho de pregação, um trabalho de anúncio, na verdade, a partir dele houve um avivamento espiritual na cidade de Samaria. Haja vista a quantidade de conversões de pessoas que se renderam a Cristo como Salvador a partir do trabalho desse seu servo. Que servo? Filipe. Olha só o que diz o restante do texto, versículo 6, Atos capítulo 8, versículo 6. Versículo 6 e também o versículo 7 e 8. Diz o seguinte, ó: as multidões faziam o que com a pregação de Filipe? Veja, atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve, veja, grande alegria naquela cidade. Então, Filipe era um diácono, Filipe era um evangelista, Filipe ele era um avivalista, Então, ele foi, no caso aqui, um servo usado, na verdade, deveras usado pela pessoa de Deus, pela pessoa do Senhor. Então, Filipe, meus irmãos, Filipe, minhas irmãs, foi o meio humano através do qual
Deus concedeu salvação ao eunuco, conforme nós veremos um pouco mais adiante. E é interessante, porque quando você analisa a pessoa de Filipe, quando você analisa algumas das suas características, você fica assim boquiaberto, você fica assim admirado com algumas qualidades que Filipe ele tinha, razão pela qual Deus ele o chamou para essa grande tarefa de pregar, de anunciar a Cristo e de fazê-lo instrumento na salvação de muitas pessoas, em especial do eunuco, que é a história que a gente está aqui a considerar. Então, rapidamente, eu queria que nós considerássemos, de acordo com o registro que nós temos aqui em Atos capítulo 8, 3 características, 3 destaques que a gente observa na pessoa de Filipe, que fizeram com que ele fosse tão usado por Deus, para que assim multidões atendessem ao Evangelho e de maneira especial aquele eunuco chegasse à salvação. Não esquecendo desse detalhe, não esquecendo dessa verdade, Filipe era o meio humano mediante o qual Deus salvou aquelas pessoas, sobretudo o eunuco. Então, quando a gente olha aqui para Filipe, quando a gente vê essas características, a gente observa que são pelo menos três. E aqui você vê não só essas características, mas você extrai algumas lições para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Então, quais são essas 3 características? A primeira delas, Filipe, irmãos e irmãs, ele era uma pessoa submissa a Deus. Filipe, ele era uma pessoa submissa a Deus. Então, quando você vê Deus usando de maneira tremenda, e usando de maneira poderosa, isso não aconteceu por acontecer, isso não ocorreu aleatoriamente, mas Deus trabalhou na sua vida, gerando determinadas características que foram responsáveis por ele ser usado tanto e tanto na obra do Senhor. A primeira é essa, a sua submissão. Voltem aí, por favor, ao versículo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Voltem aí, por favor, Atos, capítulo 8, versículo 26. Olha só, essa primeira característica que a gente vê em Filipe, a submissão, a sujeição a Deus. Olha só, um anjo do Senhor, que negócio, repetindo, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Veja o finalzinho do versículo 26. Ele se levantou e foi. Se a gente pudesse fazer uma tradução mais literal, a gente podia dizer que ele imediatamente se levantou e foi. Então, ele não esperou para depois, ele não esperou para o outro dia, para outra semana, para o outro mês. Tão logo Deus o chamou, tão logo Deus o convocou através do anjo, o que foi que ele fez? Ele atendeu o chamado e foi. E perceba uma coisa que deve chamar aqui a nossa atenção. Conforme nós acabamos de ler aqui em Atos capítulo 8, versículos 4 até o versículo 8, ele estava ali em Samaria. Multidões estavam atendendo a sua palavra. Ele estava realizando ali sinais miraculosos, confirmando o Evangelho. Ele estava ali sendo um instrumento nas mãos de Deus para um avivamento na cidade de Jerusalém. De repente chega o anjo e diz: Filipe, vai para um caminho que está deserto, entre Jerusalém e Gaza, uma região que não tinha nada, não tinha ninguém, uma região extremamente seca, árida. E ele não questionou: o que eu vou fazer lá, Senhor? As pessoas estão se convertendo com o meu trabalho aqui, as pessoas estão se voltando para o Evangelho através do meu ministério. Então o que é que eu vou fazer numa região desértica? O que é que eu vou fazer num lugar onde não tem ninguém? A gente não vê esse questionamento da parte de Filipe. Simplesmente ele se levantou e foi. E conforme nós falamos, a ideia aqui dessa expressão no original é que ele foi imediatamente. Tão logo ouviu, tão logo escutou, tão logo foi chamado por Deus, se levantou e foi. O que é isso, meus irmãos? O que é isso, minhas irmãs? Alguém que é obediente, alguém que é submisso
ao chamado que Deus tem para com a vida dele. Então, Filipe, ele é exemplo para nós nesse sentido. A sua prontidão, a sua disposição, a sua vontade de fazer a vontade de Deus, de ser útil à sua igreja, de exercer os seus dons para o crescimento do corpo de Cristo aqui na terra. E que lição, meus irmãos, que lição, minhas irmãs, nós temos aqui para as nossas vidas. Por quê? Porque essa mesma prontidão, essa mesma disposição, esse mesmo desejo de servir que deve existir em nossas vidas. Afinal de contas, conforme a Bíblia nos ensina, nós somos servos, dolos do Senhor. Então, nós devemos estar sempre aptos, dispostos, prontos a quê? A fazer aquilo que Ele nos manda. No caso aqui específico, de nós estarmos prontos para pregar a sua palavra, para pregar o seu evangelho. Esse é um princípio que nós encontramos na palavra de Deus, esse é um princípio que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E é interessante porque quando você observa a Bíblia, sobretudo quando você analisa a vida do apóstolo Paulo, ele era movido também por esse senso. Que senso de submissão, que senso de obediência, que senso de acatar a vontade de Deus e o plano de Deus em relação à sua vida, sobretudo quanto ao seu ministério. Veja como o apóstolo Paulo, ele via essas coisas. Abram aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Olha só, através desse verso, a prontidão do apóstolo Paulo, a prontidão dele de pregar a palavra, disposto, assim como era Filipe e assim também como nós devemos ser. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Olha só o que Paulo aqui diz, ó. Se anuncio o evangelho, segue Paulo, não tenho de que me gloriar. Por que ele pensava isso? Por que ele via as coisas dessa forma? Ele explica: pois sobre mim pesa essa obrigação. Que obrigação? Pregar o evangelho. Então, na medida em que Paulo pregava a palavra, anunciava o evangelho, ele não era soberbo, altivo, ele não se gloriava por isso. Por quê? Na sua mente, no seu entendimento, aquilo era uma obrigação. E quando você faz uma coisa que é a sua obrigação, você não tem que se gloriar, você não tem de que se exaltar. Você é servo, foi destinado para aquilo que você tem que fazer, e quando você faz, é tão somente o cumprimento da sua obrigação. Na verdade, me lembrei aqui de Cristo, quando ele disse que quando nós fizéssemos tudo aquilo que nós deveríamos fazer, nós deveríamos ser reconhecidos como quem? Como servos o quê? Inúteis. É interessante, né? Faz o que deve fazer, e qual o título que você recebe? Um servo inútil, porque você só fez aquilo que deveria fazer. Então, quando você fizer tudo, imagine quando você não fizer tudo, aí o negócio complica mais ainda. Então veja, Paulo tinha esse entendimento: não vou me gloriar de estar pregando o evangelho, porque sobre mim repousa essa obrigação. Aí veja como ele termina aqui o seu raciocínio. Veja: porque ai de mim, se não fizer o quê? Se não pregar o evangelho. Talvez fosse por causa disso, meus irmãos, talvez fosse por causa disso, minhas irmãs, que a alma do apóstolo Paulo inflamava em amor e no cuidado que ele tinha para com as almas perdidas. Talvez foi por isso que ele fez 1, 2, 3, talvez 4 viagens missionárias. Talvez por causa disso que ele saiu implantando igrejas por todo o Império Romano, porque ele sabia que pesava sobre ele essa obrigação de pregar o evangelho. É claro que você, nós não somos o apóstolo Paulo, nós não fomos chamados na intensidade do chamado que ele foi. Agora, cá para nós, meus irmãos, cá para nós, minhas irmãs, nós temos, mesmo que pequena, nós temos, mesmo que pouca, essa responsabilidade de falar das boas novas, de poder anunciar a salvação que as pessoas têm em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente minimiza isso,
Muitas vezes a gente relativiza muito essas coisas, mas não nos enganemos. Se a pessoa parte dessa vida para outra sem salvação, sem receber a Cristo, não tem outro destino, é condenação eterna, é juízo eterno. Então isso deveria despertar em nós esse amor pelas almas perdidas, esse interesse pelas pessoas perdidas. Então por isso Paulo dizia: eu não tenho de que me gloriar, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então ele era submisso a Deus, Paulo, assim como Filipe era submisso a Deus e atendia imediatamente ao chamado, como nós também devemos atender o chamado que Deus ele tem para com cada um de nós. De quê? Falarmos das boas novas de salvação, falarmos da salvação e salvação em Cristo Jesus. Então veja, em primeiro lugar, o que é que a gente observa? Submissão a Deus. Filipe foi o servo de Deus, Filipe foi o servo do Senhor, usado no avivamento em Samaria, usado sobretudo na salvação do eunuco. Por quê? Ele não questionava, simplesmente ele se submetia àquilo que Deus lhe ordenava. Vá, Filipe, para o deserto, vá para a região desértica, lá não tem ninguém, mas vá. Ele chegou e foi. Submissão no seu sentido prático, ok? Mas não só isso. Quando a gente olha aqui para o texto de Atos capítulo 8, eu vou pedir que você volte, a gente chega a uma outra característica, a uma outra qualidade que Tiago ele tinha e que explica o fato de ele ter sido usado poderosamente por Deus na sua vida ao longo do seu ministério. Ou seja, em segundo lugar, Tiago ele tinha sensibilidade espiritual. Em segundo lugar, Tiago tinha sensibilidade espiritual. Você pode perguntar, mas o que é isso, pastor, do seu sentido prático? Você ser sensível, irmãos e irmãs, espiritualmente falando, sobretudo nessa questão de pregação, sobretudo nessa questão de anúncio do Evangelho, é você ter a sabedoria, é você ter a percepção de pregar a palavra no momento que é propício, no momento em que a pessoa está ali, de certa forma carente, e que a sua palavra vai se encaixar com a necessidade daquela pessoa. Então a gente precisa ter essa sensibilidade no nosso falar do Evangelho, falar da palavra, e Filipe ele tinha essa sensibilidade. Veja aí, versículo 29, Atos capítulo 8, versículo 29, Atos capítulo 8, versículo 29, olha só coisa fantástica, meus irmãos, a gente tem aqui, Atos 8, verso 29, eu queria chamar a atenção da parte final do versículo 9, mas vamos ler tudo para a gente poder pegar aqui toda a verdade. Diz o seguinte: então disse o Espírito a Filipe. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Veja como ele era sensível à voz de Deus e sensível às oportunidades para pregar a palavra. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Que carro era? A gente vai ver lá na frente que era o carro de eunuco, né? Então Filipe foi, e sendo sensível à voz do Espírito, o que foi que ele fez? Ele esperou a hora certa de pregar. Qual era a ordem? Acompanha o carro, vai seguindo, momento certo você vai e fala, como de fato ele vai fazer, e a gente vai ver já aqui no versículo 30. Então você percebe que Filipe era uma pessoa orientada por Deus, sensível à orientação de Deus, para falar no tempo certo, para falar no momento exato, e assim consumar o plano de Deus em relação à salvação das pessoas. E é o que vai acontecer. Ele segue o carro do eunuco, ele acompanha o carro do eunuco conforme a orientação do Espírito Santo a ele. E veja o versículo 30, olha só: correndo Filipe, ou seja, correndo Filipe, no caso, correndo atrás do carro do eunuco, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Então ele foi sábio na sua abordagem, acompanhou, viu que ele estava lendo o profeta, viu que ele estava lendo o livro sagrado, e no momento certo ele fez a pergunta, no momento certo ele fez a indagação. Às vezes eu gosto de falar que muitas vezes a gente é mais sábio pregando o Evangelho, não é falando, é perguntando.
Às vezes uma pergunta, meus irmãos, vale mais do que uma afirmativa. Às vezes uma pergunta, ela vale mais que uma afirmativa. E através desta pergunta aqui que Filipe fez, abriu-se uma porta. Para quê? Para que ele pudesse falar do Evangelho. Então daí essa característica que ele tinha, essa característica de ser sensível, não só sensível à voz de Deus, orientando em detalhes aquilo que ele deveria fazer, mas sensível no sentido de que, uma vez que ele atendia essa orientação de Deus, ele fazia as coisas no momento certo e da forma certa. Então, ele não foi aqui como João Batista, que simplesmente chegava e declarava. Não, ele começou por uma pergunta, mas através dessa pergunta se abriu uma porta. Para quê? Para que ele pudesse interpretar para aquele homem a palavra, e como fruto dessa interpretação, aquele homem chegasse à salvação. Aqui é outra lição, meus irmãos, que a gente deve aprender para as nossas vidas. No nosso andar diário, na nossa convivência com as pessoas, eu não sei se vocês já pararam, não sei se vocês já refletiram, mas se abrem tantas oportunidades da gente falar da palavra. Às vezes você lida com determinadas pessoas ali no ambiente de trabalho, em determinados dias da vida, pessoa ali triste, abatida, muitas vezes querendo apenas uma pessoa para que possa ouvi-la. E quando você faz isso, só ouvir, você garante depois uma pessoa para você falar. Mas às vezes a gente é muito apressado, ou às vezes a gente não tem essa sensibilidade, a gente não tem esse cuidado de ver a necessidade das pessoas que estão ao nosso derredor. E aí as oportunidades vêm, e as oportunidades elas vão, sem que a gente faça uso delas, e acaba que a gente não prega o Evangelho às pessoas que de fato estão precisando ouvir a mensagem. Então com Filipe a gente encontra isso, alguém sensível espiritualmente, para atender a voz de Deus, para saber o momento certo, a forma correta de falar e assim introduzir a palavra. Quando eu vejo esse comportamento aqui de Filipe quanto à questão do eunuco, eu me lembro muito de Jesus Cristo. Não sei se vocês já perceberam, mas quando você lê os evangelhos, por exemplo, quando você lê o Evangelho de João, você observa várias abordagens diferentes evangelísticas que Cristo fez. Chegou para Nicodemos e disse o quê? É necessário nascer de novo. Chegou para a mulher samaritana, falou do quê? De adoração, conforme a gente vai ver, pedindo água. Então veja que na medida em que Cristo se relacionava com várias pessoas diferentes, ele tinha várias abordagens diferentes, mas para apresentar um só evangelho, o evangelho da salvação. Então Cristo ele não trabalhou como que caixas empacotadas, não, a depender da circunstância, a depender da pessoa, ele tinha uma forma diferente de pregar o evangelho. Ele não mudou o conteúdo, apenas a forma como apresentou esse conteúdo. Então vamos ver, por exemplo, a questão da mulher samaritana. A mulher samaritana, já que Filipe fez um grande ministério lá em Samaria, veja como Cristo pregou o evangelho a uma das mulheres ali de Samaria. Sem de marcar esse texto aí de Atos 8, vão para João capítulo 4. João capítulo 4. João capítulo 4. Toda essa passagem é uma passagem bem interessante, mas eu não vou ler toda não. Eu queria só destacar aqui os versos 6 a 7. João 4, versículos 6 a 7. Na verdade, meus irmãos, a gente devia fazer isso todos os dias. Fazer essa oração: Senhor, me dá discernimento e sabedoria, para que, em vindo as oportunidades, eu saiba pregar o Evangelho, eu saiba colocar a palavra, eu saiba apresentar Cristo dentro de uma das suas facetas, e assim as pessoas possam ter a compreensão de quem é o Salvador. Porque diariamente, meus irmãos, eu reitero, Deus ele faz isso, ele coloca tantas pessoas, e a gente tem hoje esse instrumento aqui chamado celular, que se bem usado, há como a gente pode abençoar a vida de pessoas, há como a gente pode utilizar na evangelização. E não é brincadeira não, são muitas oportunidades que esse instrumento aqui nos dá de levar a muitas pessoas de maneira rápida o Evangelho da salvação, como nós temos. Então veja aqui, João capítulo 4, versículos 6 e 7. João capítulo 4,
versículo 6 e também o versículo número 7. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: estava ali a fonte de Jacó, no caso Jesus, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, muito provavelmente meio-dia ou 6 horas da noite, né? Finalzinho da tarde, início da noite. Então veja, versículo 7: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pronto, Cristo aqui começou uma conversa evangelística. Quebrou barreiras sociais, porque no tempo de Jesus não era lícito um homem conversar com uma mulher publicamente. Quebrou barreiras sociais, barreiras nacionais, melhor dizendo, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Quebrou barreira religiosa, porque o judeu não tomava água ou usava qualquer utensílio que um samaritano usasse, seja ele um copo, seja ele uma colher, seja ele o que for, porque eles consideravam os samaritanos um povo imundo. Então Cristo, numa tacada só, ele quebrou barreiras sociais, barreiras religiosas e barreiras nacionais, e através de um pedido de água ele começou um evangelismo que redundou na salvação daquela mulher, e não só naquela mulher, mas de outras pessoas ali da cidade de Samaria. O que é isso? Sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. A mesma sensibilidade espiritual que Filipe ele tinha. A mesma sensibilidade espiritual que Filipe tinha. Ok? Então veja, Filipe, ele foi deveras usado pelo Senhor? Sim. Não só no ministério de Samaria, mas sobretudo para salvar aquele eunuco. Ele era o meio humano, vamos assim dizer, que Deus disponibilizou para isso. E quais eram as suas características? Quais eram as suas qualificações? Em primeiro lugar, ele era alguém submisso a Deus, beleza. Em segundo lugar, ele era alguém sensível em termos espirituais. Mas não só isso. Em terceiro lugar, Filipe, ele era preparado biblicamente. Filipe, ele era preparado biblicamente. Vejam aí, meus irmãos, Atos capítulo 8, versículo de número 35. Atos capítulo 8, versículo de número 35. Olha só a preparação de de Filipe, desculpe. A preparação de Filipe. Atos capítulo 8, versículo 35. Diz o texto: então Filipe explicou, veja, e começando por essa passagem, que passagem? Que a gente vê entre os versículos 32 e 33, o eunuco estava lendo a passagem de Isaías 53, então começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então Filipe não era um despreparado, Filipe era preparado. Acompanhou o eunuco, viu que ele estava lendo a lei, observou que ele estava pregando o texto lá do profeta. O eunuco pergunta acerca da passagem, e começando dessa passagem de Isaías 53, ele anunciou a Jesus. Se você for ver a passagem, a gente observa, melhor dizendo, entre os versículos 32 até o versículo de número 34. Olha só para a gente fechar aqui. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta, no caso o eunuco. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como o cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Que ele poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe vai e explica a passagem. E começando desta passagem, mostra a Jesus Cristo, prega a Jesus Cristo. É Isaías 53, 7 até o versículo 8. Então, se ele não tivesse, meus irmãos, minhas irmãs, preparação bíblica, preparação teológica, preparação doutrinária, ele não tinha conseguido isso. Não tinha conseguido explicar a palavra.
não tinha conseguido apresentar Cristo a partir dessa palavra. Porque é uma coisa que deve chamar a nossa atenção. Não sei se vocês já se aperceberam, mas a Bíblia que os discípulos, os apóstolos usaram, até pelo menos o ano 60 da era cristã, era o Antigo Testamento. E eles tinham que anunciar Jesus Cristo a partir do Antigo Testamento. Hoje não, né? Você pega a Bíblia, você tem as duas divisões, Novo e Antigo. Vai para o Novo, né? Tem toda a revelação esclarecida, vai para o Antigo e vê todas as profecias. Mas no período apostólico, nesse período aqui que vivia Filipe, não. As pessoas tinham que ler apenas o Antigo Testamento, porque também só tinha o Antigo Testamento. E ali, a partir do Antigo Testamento, mostrar que Cristo estava ali. Olha só que tarefa. Olha só que tarefa. Que hoje, de certa forma, é bom demais. A gente pega as histórias de Jesus nos Evangelhos, a gente pega a doutrina de Jesus nas cartas de Paulo. Agora, fazer isso no Antigo Testamento, na lei, no Salmo, nos Salmos, nos profetas, é mais difícil. É mais difícil. Mas era assim que os apóstolos, os discípulos, eles pregavam a partir do Antigo Testamento. Tem até um livro bem interessante, né, que a Bíblia que Jesus lia, no caso era o Antigo Testamento, justamente por causa disso. O Novo só veio depois da ressurreição e ascensão de Jesus, mas até então era no Antigo que eles baseavam a pregação. E quando nós olhamos aqui para esse texto, meus irmãos, quando nós olhamos aqui para essa passagem, a gente percebe que Filipe, ele foi tão profundo, mas ele foi tão profundo na explicação da palavra, que a sua explicação foi o suficiente para aquele homem, o eunuco, pedir batismo. Ele foi longe. Olha só, versículo 36, olha só: seguindo eles caminho fora, Filipe e o eunuco, chegando a certo lugar onde havia água, veja, disse o eunuco, não foi Filipe, disse o eunuco que estava sendo evangelizado por Filipe: eis aqui água, que me impede que seja eu batizado. Meu amigo, que pregação! A pregação dele foi tão profunda que o próprio eunuco entendeu a necessidade que ele tinha de ser batizado. Nem precisou Filipe mostrar, nem precisou Filipe atentar para esse fato, ou detalhar esse fato. Ele mesmo chegou a essa conclusão: o que me impede de ser batizado? Então, começando lá, falando de Cristo, em Isaías 53, ele foi, chegou no nível que o próprio eunuco entendia a necessidade do batismo. Repito, somente uma pessoa preparada, somente uma pessoa qualificada, biblicamente, doutrinariamente, teologicamente, ela pode ter essa capacitação, ela pode ter essa condição. E Filipe aqui ele tinha. Então, a lição que a gente aprende é essa, meus irmãos. Deus, ele tem um chamado para mim, um chamado para você, um chamado para todos nós. Muito embora ele separe alguns, e esse chamado ele seja especial, no sentido de qualificar a pessoa com o dom de evangelista, mas todos nós, em certo sentido, de certo modo, todos nós somos evangelistas. Contudo, para que a gente possa exercer esse nosso ministério de evangelista, seja no sentido mais geral, seja no sentido mais especial, a gente precisa de nos preparar biblicamente. A gente precisa entender a Bíblia, entender os seus assuntos centrais, a tal ponto que a gente possa apresentar o evangelho às pessoas, que elas são pecadoras, que elas carecem da graça de Deus, que Cristo é o Salvador perfeito e que somente através do seu sacrifício a gente obtém perdão pleno e completo dos nossos pecados. É o resumo do que a gente deve ensinar, é o resumo do que a gente deve ensinar e mostrar às pessoas. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe justamente isso: a exortação que Deus nos faz, a demonstração que Deus nos faz, para que nós nos preparemos continuamente, nos preparemos profundamente. Em quê? Em entender a palavra e assim poder ensinar essa palavra a outras pessoas. Abram aí, meus irmãos, a gente está terminando o nosso estudo na noite de hoje. Abram aí, 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Isso aqui é uma exortação que Paulo faz para o jovem pastor Timóteo. Sim, é. Mas
por extensão, a gente também tem essa responsabilidade. Não é só ele em especial, porque era ministro do Evangelho, mas nós também, no sentido geral, porque somos cristãos. Veja, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Olha só que coisa interessante aqui a gente tem na palavra de Deus. Desculpa, 2 Timóteo 2,15. 2,15. 2 Timóteo 2,15. Olha só o que Paulo fala aqui a Timóteo, por extensão fala para todos nós. Ele diz, procura, veja, apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E ele complementa, que maneja bem a palavra da verdade. A gente tem que manejar bem a palavra. Já pensou se a gente vai evangelizar e a gente não consegue nem encontrar o livro que a gente quer pregar? Aí complica o negócio, né? Ou se muitas vezes as pessoas fazem determinadas perguntas, às vezes perguntas até básicas, a gente também não sabe responder. A gente não é obrigado a saber de tudo, e a gente não sabe de tudo, mas há determinadas coisas gerais, básicas, que a gente deve saber, para que quando o pecador questionar, e ele questiona, quando ele perguntar e ele pergunta, a gente poder responder. Vão existir coisas que a gente não vai poder, vai recorrer a outra pessoa, mas no geral a gente precisa dessa preparação. Aí você pergunta, mas pastor, como é que eu me preparo? Tem várias formas, várias maneiras. Você se prepara na medida em que você todos os dias faz sua devocional, lendo a Bíblia, aprofundando seu conhecimento. Quando você usa livros, né, da literatura cristã sobre os mais variados assuntos, sobretudo aqueles relacionados ao evangelismo, para poder se instruir mais. Quando você vem aos trabalhos da igreja, escola dominical, estudo doutrinário, o culto à noite, meus irmãos, cada oportunidade dessa é uma oportunidade que Deus está lhe dando para você aprender alguma coisa, porque você sempre aprende alguma coisa da palavra. Então você deve vir com a sua mente aberta, você deve vir com o seu coração desejoso a quê? A aprender lições, verdades, reprisar, revisar. E hoje, meus irmãos, a gente tem um recurso tão formidável que é o recurso da internet. Isso que a gente está falando hoje à noite, por exemplo, vai estar gravado, se Deus quiser, por muito tempo, entendeu? Para você revisar, para você escutar novamente, ver novamente. Enfim, a gente tem recursos que os cristãos antigos eles não tinham. E é interessante, né? Porque acontece o contrário. Não obstante nós termos tantos recursos hoje de aprendizado espiritual, a gente acaba tendo uma geração que pouco sabe de Bíblia, entendeu? Histórias bíblicas, personagens bíblicos. Pega esse texto onde fala esse verso aqui, e a gente vai para lá, para cá, caça para lá, caça para cá. Então a gente precisa gastar mais tempo, eu não diria nem gastar, a gente precisa investir mais tempo nas Escrituras Sagradas. Os irmãos sabem como é que os crentes há 100 anos eles eram chamados pelos descrentes? Tu sabe, Jonas? Como os crentes há 100 anos eles eram apelidados pelos descrentes? Tinha um designativozinho que os descrentes chamavam os crentes há 100 anos, nem agora não, há 100 anos. Chamava Nova Seita também, e chamava de os Bíblias. Por quê? Que conversa é essa, João? Você não esconda seu registro de nascimento não, que a gente sabe dessa história. Mas era mesmo, meus irmãos. Os crentes eram chamados de os Bíblia. Ou era os Bíblia ou os Bíblias, negócio assim. Mas por que eles tinham essa referência? Por causa do seu entendimento das Escrituras, entendeu? E lia mesmo. Tinha gente que era alfabetizada com a Bíblia, tinha gente que tinha ali na leitura bíblica uma prática constante, e não só uma prática constante, mas uma prática que ocupava boa parte do tempo dessa pessoa. Hoje não, a gente vive boa parte do nosso tempo apegado com esse negócio, entendeu? E às vezes a gente não tem muito tempo para aprender da palavra. Então a gente precisa ser como Filipe, ou seja, preparado biblicamente. Não foi à toa que ele foi responsável pelo avivamento de Samaria. Não foi à toa que ele foi chamado por Deus para pregar a este eunuco. Não foi à toa que a partir da sua instrução a eunuco, aquele eunuco chegou ao batismo, começando de Isaías, até o entendimento que o eunuco teve de ser batizado, a necessidade que ele teve de ser batizado.
Então, olhando para o texto, em primeiro lugar, o que é que a gente vê? O meio que Deus usa para proporcionar salvação. E no caso aqui, quem é esse meio? Os instrumentos humanos. Filipe. E aí a gente observa que não era qualquer pessoa, em virtude dessas características que ele apresentava. Era alguém submisso a Deus, era alguém sensível espiritualmente, era alguém preparado biblicamente. Por isso ele foi um instrumento útil nas mãos do Senhor na pregação do Evangelho. Então, que a gente entenda pelo menos essa lição geral, que a gente entenda pelo menos essa aplicação geral. Deus, ele tem os seus planos salvadores, e esses planos, eles vão ser cumpridos. Quem Deus destinou para a salvação, de fato vai ser salvo, mas isso não vai acontecer aleatoriamente, vai acontecer através de meios, e um desses meios somos nós, eu, você, todos nós, irmãos e irmãs. Então é assim que Deus, ele vai consumando a sua salvação na vida das pessoas. É assim que a sua igreja, ela é desenvolvida aqui neste mundo. Então que nós sejamos esses instrumentos úteis nas mãos de Deus para a pregação da sua palavra e, acima de tudo, para a glória do seu santo e excelso nome. Que Deus nos abençoe e ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.